This is my sweetheart, Sister Almost. We met at Rice College in Idaho, and she is from Canada, so I'll let her say her thing. Essa é minha esposa, Sister Olmos. Nós conhecemos na faculdade de Ricks, em Idaho, e ela é do Canadá. E eu vou deixar aqui ela falar. Okay. We're so happy to be here. I love to hear the Portuguese language. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Eu adoro ouvir o português. Our son went on a mission to Ribeirão Preto. Nosso filho teve uma missão em Ribeirão Preto. He would be very happy if he could come here today. Ele estaria muito feliz se pudesse ter vindo aqui hoje. When our children were small, Quando nossos filhos eram pequenos, we have 4 children. temos quatro filhos. We went to live in Bolivia. Fomos viver na Bolívia. And in the beginning, it was really hard E no princípio foi muito difícil, because I didn't know very much Spanish, and neither did my children. porque eu não sabia quase nada de espanhol e tampouco meus filhos. So it was scary to put my kids in a school. Então eu tinha medo de colocar meus filhos na escola. And I did not really understand what they were supposed to do. E eu realmente não entendi o que eles deveriam fazer. There was a way that they do homework, Ex- and Existia uma maneira que eles faziam a tarefa de casa, they had a quaderno that said dictado. e eles tinham um caderno que dizia ditado. Every day, my daughter brought that home, Todos, homework, todos os dias minha filha trouxe isso para casa como tarefa but we didn't know what to do with it. e não sabíamos o que fazer com aquele caderno. So we didn't do anything. Então não fazíamos nada. So you can imagine that the teacher was very upset with us. Então vocês podem imaginar que o professor estava muito chateado conosco. But we learned that dictado is where you tell your child something and they have to write it down. Mas aprendemos que ditado era que você tinha que dizer alguma coisa para os seus filhos e eles tinham que escrever. So we learned the hard way. Então aprendemos da maneira mais difícil. But that's why we love our calling as missionaries, Por isso nós amamos o nosso chamado como missionários. because we get to talk about how parents can be more involved in their children's schooling. Porque podemos falar sobre como os pais podem estar mais envolvidos com a educação de seus filhos. Okay, so my husband got this in Portuguese. Meu marido traduziu isso para o português. No, I didn't. I don't know if anybody knows Eder Lageman in here. Does anybody know? Okay, he translated for me, so you can blame him if it's wrong. Outra pessoa traduziu, não foi ele. So maybe somebody could read it for me. Alguém poderia ler, por favor? Nosso propósito é ajudar você a ajudar seus filhos a ter sucesso na escola. Primeiro ponto, crie um ambiente de aprendizado no lar. Envolva-se na educação de seus filhos. Aprenda as regras para o sucesso escolar, a dimensão espiritual da educação. Thank you. Beautiful points. Beautiful points. Ótimos pontos. So why should we worry about our children's education? Por que nós devemos nos preocupar com a educação de nossos filhos? Because it opens a world of opportunities for them. Porque abre muitas oportunidades para eles. I just want to know who in this congregation came to this country to learn
how to play football? Eu gostaria de saber quem aqui entre nós veio para esse país para aprender como jogar futebol americano. Ninguém, né? Tenemos el nuestro, ¿verdad? We have ours. Temos o nosso próprio futebol And we like ours. e Right? gostamos mais do nosso futebol. But we came to give our children opportunity. Right? Viemos aqui para dar a nossos filhos oportunidade. Would you agree? Vocês concordam? So what all the research shows that this kind of thing will benefit us as we educate ourselves. Então, as pesquisas mostram que esse tipo de educação nos beneficiará ao recebermos essa educação. Do you agree that you will have a more stable work if you are working in what you went to school for? Vocês concordam que você terá um trabalho mais estável se você trabalhar na área onde você estudou? Higher satisfaction, Mais satisfação no seu trabalho? longer life, no stress, right? Viver por mais tempo e menos estresse. More time for the family Mais tempo com a família and service, right? e serviço. More family stability. Mais estabilidade na família. What is one of the reasons that causes divorce in our world? Quais uma das razões que causam os divórcios no nosso mundo? Financial problems. Problemas financeiros. You can say it in Portuguese if you want to, because you will share with everybody. Você pode falar em português se vocês quiserem. A more leadership opportunities. You don't have to have a lot of money to be a leader. Mais oportunidades de liderança. Você não precisa ter muito dinheiro para ser um líder. But being financially stable will help you. Mas ser financeiramente estável o ajudará. Here's a chart of our earnings according to our educational level. Aqui está um gráfico que mostra o que podemos ganhar de acordo com o nosso nível de educação. Look at over here. We start with a person who did not graduate from high school. Começamos com alguém que não terminou o high school, o ensino médio. As you can see, the more education, the higher the pay rate. Como vocês podem ver, quanto mais educação, maior são os ganhos dessa pessoa. We don't want this for our children. Não queremos isso para nossos filhos. The percentage of high school graduation in Utah of minorities is about 78%. A porcentagem das pessoas que se formam no secundário entre as minorias é 78% aqui em Utah. We don't want that. Não queremos isso. And this is the reason, brothers and sisters. E essa é a razão. Essa é a razão, irmãos e irmãs, que estamos aqui. If you remember in the previous slide, where it shows the purpose is to help you help your children. But there are 4 elements that we need to talk about how we can help them better. Se vocês lembram no slide anterior, nosso propósito é ajudar vocês a ajudarem seus filhos. E tem alguns pontos que precisamos fazer como fazer isso melhor. 4 pontos. What is the glory of God, the scriptures say? Qual é a glória de Deus, de acordo com as Escrituras? Proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Imortalidade e vida eterna ao homem. Organização, organization. Oh, hey, let's read the scriptures. That's great. Let's go to Doctrine and Covenants 88, Doutrina e Convênios 88, verse 119. versículo 119. Who can read it for us? Quem pode ler para nós? 88, 119. Alguém? Okay. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Organize yourself, like this sister says.
Organize yourselves. Organizai-vos, como disse essa irmã. Prepare every needful thing. Prepa- Then we jump a little bit. Preparar todas as coisas necessárias e pulamos um pouco. A house of learning. Uma casa de aprendizado. So our children need to be learning in our house. Nossos filhos precisam estar aprendendo nos nossos lares. I asked a 12 or 11-year-old boy, Eu perguntei a um menininho de 11 anos, what would you like to be when you grow up? o que você gostaria de ser quando você crescer? What do you think he answered? O que você acha que ele respondeu? Fireman. Bombeiro. That's one of the good answers from the good kids. And some good kids will say, like that. I want to be like that. Ele disse, muitos dos meninos disseram que eles queriam ser como o pai deles. But I bet if you ask a child the same age as I did, you will get the answer he gave me. Mas eu aposto que se vocês perguntassem a uma criança da mesma idade, ele daria a mesma resposta que ele me deu. He wants to create video games. Ele quer criar videogames. Why do you think he wants to create video games? Por que vocês acham que eles querem criar videogames? Because he's spending a lot of time on his pad. Porque ele está passando muito tempo no controle dele, ali, jogando. The electronic game is his mentor. O jogo eletrônico é o mentor dele. That is the wrong mentor. E esse é o mentor errado. We are supposed to be his mentor. Nós devemos ser os mentores de nossos filhos. When should we start preparing our children for a college education? Quando devemos começar a preparar nossos filhos para uma educação universitária? Quando? Now. Agora, Yeah, right now. When they're little, when they're at home. quando eles estão pequenos, né, em casa. Every day, there should be a little moment of learning. Todos os dias deve haver um momento de aprendizado. Unfortunately, I didn't put a slide in here. I made a mistake. I was going to show you. Let me show you something real quick. Eu cometi um erro e gostaria de mostrar algo para vocês aqui, mas eu não coloquei o slide. Does anybody recognize this? Maybe not. Did you close the other one completely? There we go. Ah. Let's just go back to the presentation. Okay. And it's that one, yeah. I'm sorry, But I have a slide, and it is the picture of the Oval Office. Eu tenho um slide e é uma foto do Salão Oval na Casa Branca. Where is the Oval Office? I was going to ask you, but it's the White House, right? Onde está o Salão Oval? Está na Casa Branca. Office of the President. É o escritório do presidente. Any of your children can occupy that office. Qualquer um dos seus filhos pode pode ir nesse escritório. But before he goes to that office, he has to come to this. Mas antes dele chegar aí, ele precisa vir aqui, na sala de aula. This is what one of our great prophets, President Benson, said. The church cannot teach like you. The school cannot. The daycare center cannot. But you can teach your children, and the Lord will sustain you. The Lord will be with you. Isso é o que um dos grandes profetas de nossa dispensação disse sobre a responsabilidade dos pais. A igreja não pode ensinar
como vocês podem. A escola não pode fazer, a creche, o daycare não pode fazer, mas vocês podem, e o Senhor os apoiará. Do you think that it is the responsibility of President Batista to teach you the gospel? Every Você- Sunday here, and you go home and you say, okay, I know the gospel now? Is it Vocês your acham que- responsibility? Vocês acham que a responsabilidade do presidente Batista é de ensinar vocês o evangelho cada domingo e vocês voltarem para casa e disserem, já aprendi tudo que tinha que aprender? Is it the responsibility of primary to teach your children the gospel? É a responsabilidade da primária para ensinar os seus filhos o evangelho? I think when we come to church, it complements what we do at home. Quando nós vemos a igreja, complementa o que nós fazemos no nosso lar, Because it is our responsibility. porque é nossa responsabilidade. Look at this other slide. Who could read this? Quem pode ler essa parte? O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos, e de cuidar um do outro e dos filhos. Os filhos são herança do Senhor. Salmos 127:3. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. O marido e a mulher, o pai e a mãe, serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento das suas obrigações. Brothers and sisters, that includes the secular education of our children so that they will do well on this earth that the Lord has given us. Irmãos e irmãs, isso inclui a educação secular dos nossos filhos, para que eles possam ter êxito nessa terra, durante essa We vida. should never forget this part right here. Não podemos esquecer dessa parte aqui. We will be responsible before the Lord of our responsibility to teach and raise your children in a manner that the Lord would. Nós seremos responsáveis perante o Senhor pela maneira como ensinamos os nossos filhos, se não for da forma como o Senhor espera. So we said 4 elements that we wanted to talk to you about. It was create an environment of learning environment in the home. Nós estabelecemos 4 elementos que podem ajudar vocês a ensinarem no lar. O primeiro é criar um ambiente de aprendizado no lar. Working together with the school and being involved with the school. Trabalhar junto com a escola, estar envolvido com a escola. Learn the rules of school success. Aprender as regras do êxito na escola. And establish a spiritual foundation. Everything is spiritual in our church, isn't it? Everything is spiritual. E estabelecer uma base espiritual. Tudo na nossa igreja é espiritual. And as we mentioned, of course, we as parents have that key role responsibility. E como mencionamos, nós como pais temos esse dever-chave em todas essas áreas. Turn the time over to Sister. Eu passo a palavra para a Sister Olmos. Simple thing that parents can do is talk to their children. It doesn't matter if it's English or Portuguese. The thing that's most important is that you are communicating with your children. Coisas simples que os pais podem fazer em casa, conversar com seus filhos em qualquer idioma, não importa qual idioma, mas é importante comunicar-se com eles. Another good thing to do every day with your children is to read to them. Outra coisa maravilhosa que podemos fazer todos os dias é ler para os nossos filhos e com eles. And they can read to you. E eles podem ler para vocês. My friend, she helps out at an elementary school. Uma amiga que ajuda na escola elementar. She said to a little girl, you need to practice reading this book at home. Ela disse para uma menininha que ela precisava praticar lendo esse livro em casa. And the little girl said, but I don't have any books at home. Mas eu não tenho nenhum livro em casa, disse a menina. So what are some ways that we can have books to read at home? Quais são algumas formas que nós podemos ter livros em nossos lares para ler?
library. The library. It's free. And you can have your own library card. É grátis e você pode ter o seu próprio cartão da biblioteca. One of the things that I was very pleased and I was so happy to see the first time I came here was that, you know, the libraries. And I was fascinated. Irmã, deixa eu traduzir. Uma das coisas, a irmã está falando que uma das coisas que ela ficou fascinada foi com a biblioteca quando ela chegou aqui. No, I just translate what she said. I was fascinated, and in our country we do have, in Brazil, in Bolivia, we do have libraries, but they're very limited. They're not like here. You have everywhere, you know, and you have, so you can. Yeah. In Bolivia, you can't take the book out of the library. You can only go to the library and read it, and then you can't take it home. Que em nossos países é muito limitado a biblioteca, nós não podemos levar o livro para casa. But here we're blessed, we can take as many books as we want. Even your children can have their own library card. E aqui somos abençoados porque vocês podem levar quantos livros vocês quiserem. Até seus filhos podem ter o seu próprio cartão da biblioteca. Even my son, when he was first dating his girlfriend, and her father jokingly asked him, "Show me your library card." Até o meu filho, quando ele estava saindo com a namorada dele, o pai dela perguntou, pediu para que ele mostrasse o cartão da biblioteca para ele. Luckily, he had a library card, so he could show it. E por muita sorte, ele tinha um cartão da biblioteca e ele pôde mostrar ao pai dela. He passed the test. Ele passou o teste. Also, every child can have their own scriptures. Cada filho pode ter suas próprias escrituras. And when you can read together the scriptures, E vocês podem ler juntos as escrituras. or the church magazine, As revistas da igreja. and a place that's not very expensive to buy books is the DI. Um lugar que é muito barato comprar os livros é no DI, no Deseret. And today, we brought books. E hoje nós trouxemos alguns livros. So after you can come and get how many books you want. Depois que terminar, vocês podem vir e pegar os livros que vocês quiserem. Because of our calling, the missionaries, people donate books to us so that we can pass out books to everybody. Devido ao nosso chamado, as pessoas doam muitos livros e nós podemos passar adiante esses livros para as pessoas. Okay, so reviewing that, talk with your children and listen. Revisando essa parte, conversem com seus filhos e escutem. Read with them and to them. Leiam com eles e para eles. And have fun with them in ways that stimulate thinking. E se divirtam com eles de uma forma que estimule o pensamento. O pensar. For example, when you're cooking, your children can be with you and they can be reading the recipe. Por exemplo, quando você estiver cozinhando, seus filhos podem estar com vocês, lendo as receitas, Understanding the measurements entendendo as medidas and just having fun being together. e se divertindo só por estar juntos com vocês. Unfortunately, we see parents that they come home from work tired, and they sit down, they call one of their child and they say, "Give me my TV remote." Infelizmente, nós vemos pais que chegam em casa depois do trabalho, cansados, e chamam um dos filhos e dizem, por favor, pega o meu controle remoto da televisão. Globo Sport Globo Esporte. para o resto do dia. No. I work too, and I know we all come home tired. Eu também trabalho e sei que nós voltamos à nossa casa cansados. But we need to establish a routine in our homes. Mas precisamos estabelecer uma rotina nos nossos lares.
Children like structure. As crianças gostam de ter uma estrutura. Not too long ago, Não faz muito tempo, our grandchildren came and stayed with us overnight, one night. nossos netos vieram e ficaram conosco passar a noite. So it was 9 o'clock and we said, time to go to bed. Quando foi às 9 da noite, nós dissemos que era hora de ir para a cama. And they were just like, what? E eles abriram os olhos e perguntaram, o quê? Because at their home, my son collapses and they all collapse and just go to bed at any time. Porque na casa deles, meu filho, eles só caem mortos de sono e vão dormir a hora que vão dormir. Yeah, that's not good. Isso não é bom. We have to have a structure. Precisamos ter uma estrutura. Eat dinner together as much as possible. Comam o jantar com quanta frequência possível. Give children responsibilities in the home and help them fulfill them. Dê a seus filhos responsabilidades em casa e os ajudem a cumprir com essas responsabilidades. Don't ask an 8-year-old to go shovel the snow. Não peça a uma criança de 8 anos para limpar a neve. That's not going to work. Não vai ser muito boa But ideia. if you ask him to come and wash some dishes, Mas se você pedir para ele lavar alguns pratos, they will learn a little bit of responsibility overall. eles aprenderão um pouco de responsabilidade. Set routines in the mornings, at meal times, at bedtimes, and engage yourself in gospel activities. Estabeleçam rotinas na manhã, na hora das refeições e na hora de dormir. E estejam envolvidos em atividades do Evangelho. What opportunity that the Lord has created for us each week to have to be able to teach our children. Qual foi a oportunidade que o Senhor criou a cada semana que nós podemos ensinar nossos filhos? Noites familiares. Well, let's use it. Let's do it. A lot of times I am so grateful to be married to Sister Olmos. Vamos usar a noite familiar. Muitas vezes eu sou tão grato por estar casado com a irmã Olmos. She was always a reminder of family evening, Ela sempre foi a que lembrava da noite familiar. so she kept me busy trying to figure out what to do for family home. E ela sempre me manteve ocupado tentando determinar o que faríamos pela noite familiar. And it's good to see our adult children doing the same thing. E é bom ver nossos filhos, agora adultos, fazerem o mesmo. We have 11 grandchildren, by the way. Nós temos 11 netos. We have to learn to work now. We talked about what things we can do at home. Now we have to learn to work with the school. Nós aprendemos sobre algumas coisas que podemos fazer em casa, agora vamos ver como podemos trabalhar com a escola. If you remember when Sister Olmos said when we were in Bolivia, the teacher was upset with us because we didn't know what to do with the dictado book. Se vocês lembram, a Sister Olmos mencionou que o professor na Bolívia estava muito chateado conosco, porque não sabíamos o que fazer com o caderno de ditados. She looked at me and she goes, of course the Bolivian should know, Claro que um boliviano deveria saber disso, but this Boliviano left Bolivia when I was 17. mas esse boliviano saiu da Bolívia quando ele tinha 17. So I couldn't remember. I was not a father, a parent in Bolivia. I just didn't know. Então, So I got upset with her. eu não lembrava, eu não era um pai quando eu estava na Bolívia. Então, eu fiquei chateado com ela. So we took our children out of that school. Então, tiramos nossos filhos dessa escola. And I remember my sister said that one of our good old friends was the principal at another elementary school. Então, a minha irmã falou que uma das grandes amigas dela era a diretora de uma outra escola. So we took our children there. Então, levamos nossos filhos para essa outra escola. And I told my friend, a witch was teaching my daughter. E eu disse para minha amiga que uma bruxa estava ensinando nossa filha. So that's why we're here. E por isso estamos aqui, So you will help us better. para que vocês ajudem melhor. So school started. We were so happy. School started, and we came for the first day, and took our daughter to class. Guess who was teaching the class? Então, nós chegamos na classe no primeiro dia e adivinha quem estava ensinando essa classe? The same teacher. A mesma professora. So I run over to the office and I said,
Então eu corri para o escritório da diretora e falei, essa é a mesma bruxa? Anyway, things worked out good because it wasn't the teacher, it was us. Mas as coisas saíram bem porque não era a professora, fomos nós. We need to learn to work with the school. Nós precisamos aprender a trabalhar com a escola. The school system here has a lot of tools for us, such as the great program called Skyward in Granite School District, and I think Power School in the Jordan School District. Jordan is Skyward, I think. Jordan Skyward. But in any case, we need to enroll in this, and you can get in your cell phone the grades of your children. No sistema aqui nos Estados Unidos tem muitos recursos que nós podemos utilizar para nos ajudar a estarmos envolvidos com o progresso de nossos filhos. There is if you go to your school district, there is a parent portal, it's called. Just go, if you have let's say you go to Granite School District, open the parent portal, and you can register there as a parent. Se vocês forem no portal na internet da escola de seus filhos, vocês podem registrar como um pai. And you will receive tons of information. Grades, homework that your children is expected to do, and dates, and all that information is very helpful for us as parents. Vocês podem ver as notas e a tarefa que seus filhos precisam fazer, e tudo isso é muito importante para nós como pais. Okay, let's talk about the backpacks. Vamos falar sobre a mochila. Sorry. Every child has a backpack. So, what are some things that your child brings in the backpack? Todas as crianças têm uma mochila. Quais são algumas coisas que seus filhos levam ou podem levar na mochila? I usually folder. A folder with what? Their homework? Usually, yeah, with their homework or the folder to bring their homework. Uma pasta para trazer And o they have special tarefa. folders to keep their homework in. What else? O que mais? You can get some ideas from that. Books. Livros. They can check books out of the library at school or their classroom books. Eles podem trazer os livros da biblioteca da escola ou da classe. Paper and pencils. Papel Very e lápis. super necessary, like their quadernos and stuff. Calendars, notes from the teacher, especially from the teacher to the student, to your child, will come in their backpack. Qualquer nota ou mensagem dos professores para vocês virão dentro da mochila dos seus filhos. So it's important to look with your child in their backpack every day. Então é importante olhar dentro da mochila junto com seus filhos todos os dias. And my sister-in-law, when she came to the United States, she immediately started working. Quando a minha cunhada veio para os Estados Unidos, ela imediatamente começou a trabalhar. So she didn't really know about the school things. Então ela não conhecia o sistema das escolas aqui. So I asked her son, what do you have in your backpack? Então eu perguntei ao filho dela o que ele tinha dentro da mochila. And he said, I don't know. E ele disse que não sabia, Because he never looked in his backpack when he came home. porque ele nunca olhava dentro da mochila dele quando chegava em casa. So we opened his backpack, Então abrimos a sua mochila and he had about 2 weeks worth of homework, calendars, special notes from the teacher. e ele tinha mais ou menos 2 semanas de notas, calendários e mensagens da professora. The teacher was trying to communicate with the parent, A professora estava tentando se comunicar com os pais, but the parent wasn't reading what she was sending home. mas os pais não estavam lendo o que a professora estava mandando. So it's very important to check those backpacks every day and choose times that you're going to do your homework. Então é importante checar a mochila todos os dias e ver onde você pode ajudar na tarefa.
Okay, so you will do all this every day, right? Então, Sisters? vocês farão isso todos os dias, irmãos e irmãs. So, a lot of families have either one or two children that are so smart, right? Muitas famílias têm um ou dois filhos que são tão inteligentes. So this question says, are attitudes and learning behaviors such as persistence, curiosity, self-direction, and agreeableness, hard to say that word, more or less important than the IQ, knowledge, and academic skills? So are habits of my child just as good as high IQ? Os hábitos dos meus filhos são tão importantes como a sua capacidade mental, seu QI? Well, studies say that yes, Os estudos indicam que sim, the habits are just as good as good habits, that is, as good as a child's intelligence. If a person, sometimes there are children that can sit there and just listen for 5 minutes and they understand everything. os bons hábitos são tão importantes quanto o QI, a capacidade mental dos nossos filhos. Há crianças que podem sentar, escutar por 5 minutos e entendem tudo. I wasn't one of those. Eu não fui um destes. It was very hard, but you have to be persistent. Foi muito difícil, mas você tem que ser persistente. So working with the school learn, for my child to be successful, he doesn't have to be a super intelligent person. Trabalhando com as escolas, meu filho não precisa ser super inteligente para ser bem-sucedido. But he needs to learn to stay on task. Ele precisa aprender a ficar enfocado naquela tarefa durante a classe. He needs to listen when the teacher talks. Aprender a ouvir quando o professor fala. Participate, answer questions and share. Participar, responder a perguntas e compartilhar. Ask for help. Pedir por ajuda. Attend every day and on time. Estar na escola todos os dias e chegar a tempo. That right there is kind of hard for us south of the border people. E isso é muito difícil para nós que estamos ao sul daqui. And we have to persevere. E devemos perseverar. Brothers and sisters, these are very good habits for our children. Irmãos e irmãs, esses são hábitos excelentes para nossos filhos. If they do this, they will be successful. Se eles fizerem isso, eles serão bem-sucedidos. I remember one of my children said, I don't like Mr. So-and-so. Eu lembro um dos meus filhos disse que ele não gostava do fulano de tal, The teacher. o professor. So we had parent-teacher conference and we always went. E nós tivemos uma reunião, uma conferência de pais e professores. And I asked his teacher, is there any concern with Carlos? E eu perguntei ao seu professor se havia alguma preocupação com o Carlos, meu filho. And he said, well, he's excellent. He's very good. But he's always talking to his cousin. E ele disse, ele é muito bom, ele é excelente, mas ele sempre está conversando com o primo dele. So that's when I told him, well, I tell you what, Mr. So-and-so is not really that bad. Então eu disse para ele, You are the troublemaker. que o professor fulano não era assim tão mal, ele era o causador de problemas. So we need to tell our children when they're doing something wrong, brothers and sisters, we just need to correct them. E precisamos dizer isso para nossos filhos, quando eles estiverem fazendo algo errado, precisamos corrigi-los. Now, the last and the most important part of those 4 aspects is the spiritual foundation of education. A parte mais importante desses 4 elementos é a base espiritual do nosso êxito educacional. We mentioned that the church provided a family home meeting for us to teach our children. And we don't necessarily have to teach them, well, obviously we have to teach them the gospel, but we can teach them other things. We can talk about their schoolwork. It's a moment for the family to talk. Nós falamos sobre a noite familiar que a igreja proveu para que nós pudéssemos aprender como família, mas não precisamos somente falar sobre as coisas da igreja, também podemos aprender sobre outros tópicos durante essas noites familiares. Brothers and sisters, our children need to know that they are children of our Heavenly Father. Irmãos e irmãs, nossos filhos precisam saber
que eles são filhos e filhas do nosso Pai Celestial. At family home meetings or at any special family meeting, give them a blessing. Give them a blessing that they will do good in school. Nessas reuniões familiares, deem bênçãos a seus filhos para que eles possam sair bem na escola. Talk about the family schedules and our routines that we have in the family. Falem sobre os horários e as rotinas de sua família. Talk to them about following rules. Fale sobre seguir as regras. And after you have a report card that maybe it doesn't look too good, recommit to help them. E depois que vocês tiverem algum boletim escolar com as notas que não for tão bom, vocês têm que comprometê-los a fazerem melhor no Every futuro. night we can have scripture study. Let's have them read. Todas as noites podemos ter a leitura das Escrituras. Vamos fazer com que eles leiam também. One of the traditions that we had in our family was when they were baptized, we gave them their own scriptures. Uma das tradições em nossa família é que cada vez que nossos filhos eram batizados, nós lhes presenteávamos suas próprias Escrituras. I think we've run out of time, but I just want to talk very quick about these two great spiritual examples. Nós estamos terminando o tema, mas só quero falar sobre esses dois grandes exemplos espirituais. Nephi, Nefe David. e Davi. If you remember, Nephi, his father asked him to go back to Jerusalem and pick up Laban's plate. Se vocês lembram, Lei pediu para Nefe voltar a Jerusalém e pelas placas de latão. What was his answer? Qual foi a resposta dele? I will go and I will do. Eu irei e cumprirei. Right? Great attitude. Grande atitude. Blessed for it. Ele foi abençoado por isso, Obedience. por sua obediência. He too was blessed for his obedience. David. Ele também foi abençoado por sua obediência. And most importantly, because he was taught from a very young age to follow the Lord. E mais importante, que ele foi ensinado desde muito jovem a seguir ao Senhor. Can you imagine going up against a big giant? Vocês já imaginaram? Because I'm short. Vocês já imaginaram ir contra um gigante? You know, but I just love what he says there. You know, Goliath makes fun of him. Is this all Israel has for me? Mas eu gosto do que ele diz. Golias basicamente estava zombando dele, Burlándose de él, no? zombando, dizendo: "Isso é tudo que Israel tem." But David responded that he came in the name of the Lord, E Davi respondeu que ele veio em nome do Senhor. and he will put you in my hand. And all it took was one stone. E tudo que precisou foi uma pedra. Brothers and sisters, we thank you so much for your time. Irmãos e irmãs, agradecemos muito pelo seu tempo. God knows your children. He will guide you in raising them. Deus conhece vocês e seus filhos. Ele os guiará. He will guide your children in their decision and activities. Ele vai guiar seus filhos em suas decisões e atividades. Not too long ago, my 36-year-old son, Não faz muito tempo, meu filho de 36 anos, he called me and he says, Dad, I took a module at the college, and now it's time for a test. ele disse que ele tomou uma classe na faculdade e agora era a hora do exame. He says, can I come and visit you so you can give me a blessing? Eu posso vir te visitar para que você me dê uma bênção? There isn't a more beautiful thing than to hear that, brothers and sisters. Não há nada mais belo do que ouvir isso, irmãos e irmãs. I was so grateful that he felt that way towards me. Eu me senti tão grato que ele se sentiu dessa forma para comigo, seu pai. And of course, he did well on his test. E ele saiu muito bem em seu teste. We need to teach our children they can depend on the Lord Nós precisamos ensinar nossos filhos que eles podem confiar no Senhor and in us. e em nós. And going again, to conclude, going again with the thought that we are responsible to teach our children. Vou concluir com o pensamento de que nós somos responsáveis por nossos filhos. If you want to follow with me in 2 Timothy, Se
Se vocês quiserem acompanhar comigo em 2 Timóteo, Chapter 1, capítulo 1, verse 2, versículo 2. Paul says to Timothy, who has it in Portuguese? I can read it. 2 I'll Timothy, read it in English. Timothy what? Chapter 1? Timothy 2, chapter 1, verse 2. I haven't. Okay. A Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Okay. 4. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, 5. trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Who had great faith on the Lord? According to verse 5. Timothy's grandmother and mother. Quem teve grande fé de acordo com o versículo 5? A avó e a mãe de Timóteo. Let's go to chapter 3, verse 15. No capítulo 3, versículo 15. Oh, let's read 14 also. Vamos ler também o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde That's good. But continue. Keep learning. Continue. Keep doing it. continue aprendendo, Knowing of whom thou hast learned. sabendo de quem o aprendeste. 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. You know, brothers and sisters, Paul baptized Timothy. Irmãos e irmãs, Paulo batizou a Timóteo. Paul doesn't say, follow the things that I taught you. E ele não diz, siga as coisas que eu te ensinei. I baptized you after all. Eu te batizei. He said, continue what you did before. Ele diz, continue no que você estava fazendo antes, What your parents taught you. no que os seus pais o ensinaram. That from a child thou hast known these things. Que desde criança você tem saber dessas coisas. The scriptures, the Holy Scriptures. As That from escrituras. a child thou hast known the Holy Scriptures. What a beautiful scripture. Reminding us parents of what is our responsibility with children. Thank you, brothers and sisters. I'm so grateful to be here. You are special people to us. When our son was on a mission in Brazil, we had a flag of Brazil every Sunday when we went to church. Obrigado, irmãos e irmãs, somos muito gratos. E quando nosso filho estava na missão no Brasil, ele tinha uma bandeirinha do Brasil na roupa dele todos os domingos. He loved it. Ele amou. I went with him to Ribeirão Preto, Eu fui com ele ao Ribeirão Preto. and it was so nice to see your beautiful country and to see the people who have been converted to the church. E foi muito bom ver as pessoas do seu país e aqueles foram convertidos à igreja. If we try to do the things, our children will be successful in school. Se tentarmos fazer essas coisas, nossos filhos terão êxito. And we lift our shield in the name of our Lord Jesus Christ. Em nome de Jesus Cristo.